Opa, então eu tinha prometido continuar, vou continuar de onde nós paramos, pedaço da aula 8A, tô dividido em duas essa aula, tá? Então só para não ficar chato, isso, então não é o começo da aula, só coloquei a vinheta de novo, mas é continuação, tá? Então, onde eu parei mesmo? Eu ia começar a implementar os botões adicionar e o botão adicionar e botão excluir, né? E agora usando esses conceitos que a gente acabou de ver aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar então aqui, implementando as funções adicionar e excluir. Muito bem, então é o seguinte, vamos aproveitar para implementar as funções adicionar e excluir, começando pelo adicionar. O detalhe agora é o seguinte, é que não queremos salvar a coluna tipo, na coluna tipo, a descrição que aparece no combo, e sim o código que está oculto. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se eu der uma checada aqui no Visual Studio e eu executar o meu programa, a gente vai ver que nesse momento está aparecendo aqui o nome dos tipos, mas tem um segredinho aqui, o que ele está gravando na tabela não é isso aqui, o que ele está gravando é o número. Então você sabe, isso chama-se relacionamento de tabelas, chave estrangeira. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, tabela contato. Vamos lembrar essa tabela contato, mostrar dados da tabela. Aí você vai ver, ó, ele está gravando o ID, ele está gravando o nome, ele está gravando o número e aqui no tipo ele está gravando o número do tipo, porque isso aqui é uma chave estrangeira, certo? Não tem nada que salvar o nome aqui, porque senão eu não crio o relacionamento, né? E esse relacionamento ele é feito com a outra tabela que eu acabei de criar. Então isso aqui é um segredinho. Só que como no tipo que aparece os nomes, como é que a gente vai fazer para não gravar o nome e sim gravar o valor oculto que está aqui, que é o ID na tabela? Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Bom, nós vamos então utilizar o atributo selectedValue para obter o valor do ID oculto no combo box. O data table precisa ser recarregado para atualizar novos registros. Então o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um código completo que eu vou mostrar para vocês no Visual Studio, eu vou comentar. Depois eu volto aqui. Então no Visual Studio nós vamos apertar aqui o botão adicionar e vamos programar isso aqui, ó. Então não quero que você copie códigos, quero que você entenda, por isso eu vou comentar. Então o que está acontecendo aqui? Primeiro, eu crio um comando de inserir. Eu poderia usar o DataAdapter para inserir também? Poderia, mas o DataAdapter ele funciona de uma maneira diferente, por isso que nós estamos trabalhando de forma híbrida. O DataAdapter ele funciona como se fosse um atualizador ocasionalmente ele atualiza a tabela. Então o que ele faria? Eu precisaria de um data table, eu poderia manipular o data table, aí ele faria um update e analisaria o que tem de novo e adicionaria automaticamente. Mas não é assim que eu quero trabalhar agora, tá? Então eu volto para os meus métodos, meus commands, inserir. Comando inserir, ele vai executar na conexão connex, e aí eu faço a frase aqui, ó, insert into contato values. Não preciso do ID porque ele é autonumerável, pulo o ID e coloco o nome, número e tipo. Eu estou usando parâmetros, então o nome é um parâmetro do tipo varchar e o número também. E aí ele pega da caixa de texto, txt nome e txt contato, que são essas duas caixas de texto aqui, ó, essa e essa. Txt nome, txt contato. Aí que vem o pulo do gato.
para o caso do tipo, primeiro que ele é inteiro, né? Int, ele é a chave estrangeira. E aí ele vem do combo. Mas olha aqui que está o segredo. Ó. Eu estou usando cbTipos, que é o combo.selectedValue. Então, qual é o valor que está selecionado? Não é qual é o item que está selecionado, porque existe selected item também. Então tem um monte de maneira de pegar o valor ali. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e colocar ó, selected tipo ponto selected item ou index. Olha só, 3 opções. Se eu colocar selected item, ele vai pegar o valor que está escrito lá, no caso amigos, tal. Vai dar errado porque aqui eu preciso de um inteiro. Se eu pegar o selected index, ele vai pegar um número inteiro, aparentemente daria certo, mas vai dar um erro lógico. Por quê? Porque lá vai estar uma numeração que começa do 0, 0, 1, 2, 3, de acordo com o que aparece no combo. Agora, o que aparece ali não é exatamente o que aparece no banco de dados. Eu poderia ter, por exemplo, no banco de dados, apagado alguns itens e ele não ter mais a numeração corrente 1, 2, 3, 4, 5. Ele poderia ser 1, 2, 5, 10, 99 no ID. Então, se eu usar index, ele vai ficar... Primeiro que ele começa do 0 e depois que ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, nenhum dos dois funcionaria aqui, mas existe o selected value. Existe o selected text também, que daí pega o texto puro que está marcado lá, também não serve. Então é o value mesmo. O value é o valor escondidinho. Esse que é o segredo deste código. Aí sim, aí ele vai gravar o número. Aí eu executo ele, ó. Executo nonquery, fecha o banco de dados e aí carrega novamente os contatos. Tá vendo aqui, ó? E aqui tem um tal de atualiza grid. O que será que é isso? A gente vai ver daqui a pouco. Mas, em outras palavras, eu tenho que colocar de novo a tabela contato no grid, tá? Que é o que eu tinha feito lá no início do meu código da semana passada, da aula 7, tá? Então, entendeste este código? Aliás, está aparecendo aqui agora do jeito que estava antes, né? Eu tenho que carregar contatos e em seguida dizer que a tabela contatos é o novo data source do Data Grid View. Ah, mas não é a mesma tabela? Eu não poderia continuar mantendo ela? Olha, até poderia se eu não tivesse substituído ou novamente atribuído um novo valor a ela. É como se eu tivesse dado new na tabela. E então o Data Grid View não reconhece a tabela porque ela foi alterada, ela foi trocada completamente. Agora, se eu tivesse apenas adicionado os itens que foram adicionados na tabela, que também dá para fazer, aí nesse caso não precisaria fazer a troca do data source, tá bom? Então essas são opções que a gente tem, que a gente poderia até fazer num futuro aí. Agora o método excluir. Neste caso nós utilizaremos o valor do ID presente na linha do grid para deletar com precisão. Usamos cells 0 porque ele está na coluna 0, na primeira. Então, vou explicar melhor no código. Vamos lá. Então agora é esse botão aqui, ó, excluir. Botão excluir. Então o botão excluir, o que acontece com o botão excluir? O botão excluir, primeiro, eu tenho que saber aonde está. Olha como funciona. Eu vou rodar aqui para você ver. Olha lá, tá rodando. O que acontece? O usuário vem aqui, clica ali e ele aperta o botão excluir. Mas aí que tá, né? Como que eu sei qual que é o valor que eu quero excluir? Ele não está selecionando a linha, está selecionando... Eu posso até fazer isso aqui, ó. Né? Então, eu tenho que usar uma estratégia. A estratégia que eu estou usando é a seguinte. Mesmo que ele selecione um monte assim, sempre vai ter o primeiro que ele selecionou. Então, ele vai pegar pelo primeiro. Né? Então, se eu fizer assim, o primeiro é família. Se eu fizer assim, o primeiro é José. Ou se eu fizer apenas assim, ele está pegando esse 99, lá. Então eu tenho que saber qual é a linha que está selecionada. Eu consigo obter a linha. Depois que eu obter a linha inteira, aí eu pego a primeira coluna que não está aparecendo aqui agora, mas que é a coluna ID.
certo? Então como é que eu faço isso? Aqui, ó, descubro qual é a linha selecionada. Como? Através do grupo de células selecionadas, que é o Select Cells, posição 0. Por quê? Porque ele pode selecionar um monte, mas eu sempre vou pegar o primeiro que ele clicou. Quando eu descobrir qual é a primeira célula selecionada, através do Row Index eu descubro qual é a linha selecionada. Uhul! Então aqui eu descobri a linha selecionada. Agora eu quero saber qual é o ID que está marcado nessa linha. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Esse aqui é um casting, né? Porque eu estou forçando ele a ser convertido para inteiro, porque eu tenho certeza que o valor que está lá é inteiro. E aí eu tenho que Data Grid View Rows, pego todas as linhas, aí eu marco a linha selecionada, então ele vai só diretamente para a linha que eu quero, e aí eu pego a primeira célula da linha. A primeira célula da linha, que seria a primeira coluna. Né? Como eu só tenho uma linha, então não preciso trabalhar com coluna. Então é a primeira célula da linha. Porque quando eu trabalho com rows não tem colunas. Eu tenho células, célula 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A célula 0 é a primeira da esquerda para a direita e você sabe qual é. Ela é o ID. E aí eu pego o value dela e jogo aqui. Pronto, consegui o ID. Uhul! Era isso que eu precisava para deletar o elemento. Exatamente, ele está com precisão. E agora sim, agora eu monto o comando excluir connects e faço aqui, ó, delete from contato where id igual a @id, sendo que @id é um parâmetro cujo valor é o id selecionado, esse cara aqui. Então eu tenho certeza que eu vou deletar o cara certo. Abro o banco, executo, deleto e recarrego a tabela. É isso que estamos fazendo aqui, certo? Olhando aqui no nosso comando, na nossa apresentação, então está explicando aqui, ó, é isso que estava explicando aqui, que eu precisei usar esse cell 0 aqui porque é a coluna do ID. Aqui embaixo também, ó, o data grid foi recarregado. Já aconteceu isso 2 vezes, né? Na verdade 3, porque quando deu o event load também aconteceu isso. Certo? Alguma dúvida? Bom, se tiver, manda uma pergunta para nós aí embaixo do vídeo ou em algum outro canal, tá bom? Eu tenho mais um pedacinho dessa aula, eu vou interromper e já vou continuar, não sai daí. Eu quero mostrar para você algumas melhoras que eu fiz no Data Grid View usando essas técnicas que a gente está aprendendo aqui. Segmento 3 dessa aula aqui, não sai daí.